Você prefere A ou B? Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Primeiramente, agradeço muito o tempo que você vai investir comigo, porque essa semana nós vamos falar sobre um dos testes que eu mais gosto, só que falar mais aprofundadamente sobre ele. Semana passada a gente viu, eu fiz um vídeo introdutório sobre o MBTI. O MBTI é um assunto muito amplo, muito complexo, mas ele é um teste muito interessante. Para mim é um dos testes mais didáticos para começar a sua jornada de autoconhecimento de uma maneira estruturada, mas também até simples de entender. Outra coisa que eu gosto do MBTI também é que ele te dá uma ideia de quem você é, mas também dá uma ideia muito fácil de como entender os outros. Porque cada uma das letrinhas que a gente vai discutir hoje, ela tem a sua letra, que você vai prestar atenção, e a letra seguinte. Então é muito fácil você entender só uma outra personalidade. Tudo bem que você vai entender, para cada uma das letras, você vai entender outras 4 personalidades além da sua, mas ele é um teste que é razoavelmente fácil também, não só de você se entender, mas de você entender o outro com facilidade. E é uma coisa muito fácil de acontecer quando a gente... É uma coisa muito fácil de acontecer quando a gente faz um processo de aconselhamento profissional, é da gente se voltar demais para dentro e esquecer que nós somos seres sociais. E que por mais que é super legal que você esteja passando por essa jornada de autoconhecimento, é bom que você entenda os outros também, certo? Bom, hoje eu vou convidar você a pausar esse vídeo e se você ainda não fez o teste do MBTI, eu vou deixar o link aqui embaixo também nesse vídeo e você faça o seu teste. Porque senão, se você for escolher fazer depois desse vídeo, corre o risco de você ficar enviesada e você tentar responder as perguntas com base em uma das letras que você achou super legal e que você quer que seja essa a sua. Então toma muito cuidado com isso. Então, pausa o vídeo e volta quando você tiver seu resultado. Até porque vai ser mais legal você concordar ou discordar comigo de acordo com o seu próprio conhecimento. Ok? Uma introduçãozinha rápida, né? Eu já falei no outro vídeo que o MBTI é um teste de 4 binariedades, 4 dicotomias, ou seja, em cada uma dessas 4 letras que você vai ter, você pode ser ou uma ou outra, tá? Nunca um pouco de uma e um pouco de outra, certo? Então isso é o MBTI, ele te define por preferências e as preferências elas são muito profundas, portanto a gente pode dizer que elas são binárias. Beleza? Então vamos começar falando da dicotomia da energia. A dicotomia da energia, ela é uma dicotomia que vai te dizer se você é uma pessoa extrovertida, representada pela letra E, ou uma pessoa introvertida, representada pela letra I. As pessoas extrovertidas, você ser extrovertido não necessariamente diz que você gosta de pessoas. Mas o que eu te garanto é que você precisa dessas pessoas. Como assim precisa? Porque o extrovertido, ele é um perfil que ele precisa conversar com os outros, ele precisa ter contato social. E se ele não tiver, ele passa a entrar num processo de morte. Ele começa a se desenergizar. É o tipo de pessoa que ele vai precisar, para ter uma ideia, ele vai precisar fazer a famosa troca de ideias. O extrovertido, ele pensa com a garganta. Ele pensa e já fala. Ele é uma pessoa que prefere estar no centro das atenções, ele prefere que as pessoas estejam prestando atenção na voz dele, nas histórias dele.
ele é uma pessoa que tem mais dificuldade em ter uma escuta ativa, em parar e realmente ouvir o que a pessoa está falando. Ele gosta do contato social. Isso não quer dizer que a pessoa extrovertida ela seja saideira, ela prefira sair de casa para se divertir, estar presencialmente com os amigos. Simplesmente que ela pode, por exemplo, gostar de receber pessoas em casa. Ela pode, por exemplo, gostar de ligar por vídeo, ligar por chamada de voz. Ela não a presença dessa interatividade social, a presença física, ela não importa tanto para o extrovertido. Ele tende a preferir uma presença física, em que ele pode ler melhor se a pessoa está prestando atenção nele, etc, etc. Mas o principal a entender é que nesse contato social, presencial ou não, com muitas pessoas ou não, é nesse contato que o extrovertido ele ganha energia. Sabe aquele tipo de atividade que você faz e você nem percebe o tempo passar? Quando você termina de fazer, você fala, nossa, eu faria de novo esse tanto de tempo, nossa, fiz 3 horas isso e poderia fazer mais. Esse tipo de coisa é para o extrovertido o contato social. Ele conversa com as pessoas, independente dessas pessoas serem legais ou chatas, ele sempre está ganhando energia naquilo. E como é que o extrovertido investe essa energia que ele ganha? Em atividades solitárias. O que são atividades solitárias? Qualquer atividade que seja muito difícil fazer em conjunto. Você determinados jogos, então jogos de videogame, por exemplo, tem muitos jogos onde você joga sozinho, você controla um personagem, é aquilo. Ler livros. Escutar música, pode parecer, mas as pessoas dançam com música, ouvem um monte de gente, você liga no radinho e... Sim, mas dependendo do gosto musical, se você não tem muitas outras pessoas que gostam de ouvir aquilo, ouvir música é uma atividade também solitária. Descansar, meditar, grande parte dos exercícios físicos, não esportes de grupo, claro que não, mas fazer academia e tal, você pode fazer com outras pessoas, mas normalmente é um momento seu. Qualquer atividade, seja direcionada para a solidão, como por exemplo a leitura, que é uma coisa que você faz você com você mesmo. A não ser que esteja lendo para uma criança, etc. Sempre tem as reclamações aqui, mas estou dando exemplos gerais, tá, pessoal? Mesmo se forem então, essas atividades que são direcionadas para a solidão, como a leitura, ou atividades que você pode fazer sozinho ou pode fazer acompanhado, não importa. Se o extrovertido está fazendo qualquer uma dessas atividades sozinho, então vamos supor, futebol é um esporte de grupo. Ok. Porém, se o extrovertido for treinar embaixadinha, treinar, chutar uma bola na parede, ele está jogando futebol, mas está sozinho, ele está sozinho. Ele está investindo o tempo dele nessas atividades de solidão. Todo mundo precisa fazer essas atividades de solidão. A diferença é que os extrovertidos, eles estão investindo a energia deles ali. Eles cansam após essa atividade. Exceções, Mas Wagner, eu, por exemplo, adoro jogar videogame e eu sou extrovertido. E quando eu jogo jogos online. O jogo online não é uma atividade solitária. Mas vamos supor, um cliente ia ver, eu gosto de jogar, e mesmo quando eu jogo um jogo lá que é sozinho, eu não me canso muito fácil. Ok, eu, por exemplo, adoro jogar videogame também. Mas eu estou dizendo que se você gosta muito de uma atividade, ela naturalmente vai te cansar menos. Mas você ficar sozinho por longos períodos, não importa fazendo o que, vai chegar aos momentos onde você vai falar, preciso falar com alguém. Tá jogando? Fiz um negócio tão legal, vou tirar uma foto e mandar para alguém. Hoje em dia é mais fácil para os extrovertidos, porque o WhatsApp tá ali, Então, estou fazendo uma coisa sozinho, mas eu posso pegar, mandar uma foto e, enfim, não estou mais sozinho. Agora vamos falar para quem que tá difícil, O introvertido. Tudo bem? Vamos lá. Os introvertidos são pessoas muito mais especiais que a gente que é extrovertido. Porque para o extrovertido, como ele ganha energia com qualquer um,
ele tem menos critério na amizade. Só que vamos lá, o introvertido ele é o contrário do extrovertido. Não o contrário, nem complemento, nem nada disso. Só ele ganha energia com as coisas que o extrovertido investe, ele investe energia nas coisas que o introvertido ganha. Ou seja, atividades solitárias como andar de bicicleta pela cidade, ler livros, ouvir uma música sozinho, jogar um jogo que só ele joga, essas atividades são as atividades que o introvertido está ganhando energia, ele está ali se energizando fazendo aquilo, ele gosta de ficar sozinho. Ele está ganhando a energia que ele precisa para a inevitável socialização que ele precisa fazer. E quando ele faz essa socialização, ele escolhe muito melhor com quem ele está. Porque, como o introvertido, não importa o quanto ele goste daquela pessoa, ele está sempre investindo, perdendo energia com aquela pessoa, ele tende a escolher melhor as pessoas com quem ele sai, com quem ele convive. Então, um introvertido, ele tem que tipos de características gerais? Lembrando, de novo, que o MBTI é um estudo de grupo, ele não é um endereço, ele é um CEP, ele é uma região, tá? Mas o introvertido, geralmente, outra coisa muito importante falar, assim como eu falei do extrovertido, ele pode ser mais caseiro, o introvertido pode adorar sair, estar para fora. Ele pode gostar de correr no parque, andar de bicicleta, etc. Ele pode gostar de ir na balada dançar. E a balada, gente, vou pintar uma figura de uma balada aqui pra gente estar no mesmo barco, tá? Porque às vezes você vai numa balada que é diferente, mas uma balada normal. Uma balada normal tem o quê? Música alta, irritantemente, eu obviamente não gosto de balada, né? Irritantemente alta. A balada é um lugar onde você pode, se você gosta da música alta, da música eletrônica, você pode ir lá dançar. E você, se alguém vier conversar com você, gritar no seu ouvido, na verdade, você pode falar assim, não quero. Então, a pista de dança, ela pode ser um lugar extremamente sociável, mas ela também pode ser o lugar mais solitário do planeta Terra. É um lugar onde você está sendo socialmente encorajado a não ter contato, porque aquele contato ele é até nocivo para o corpo, né? Alguém fica gritando na sua orelha, é nocivo. Então, assim, o que eu quero dizer é, não necessariamente um introvertido é uma pessoa mais caseira, ele pode adorar sair, ele pode adorar estar fora de casa. Mesmo assim, ele vai ganhar energia se ele estiver fora de casa sozinho. Se ele sair de bicicleta, mas com outra pessoa falando no ouvido dele, ele não vai estar. Até se não falar, tá? O introvertido, todo momento que ele está numa situação social, vem uma tensão natural nele. Não chega a ser uma ansiedade, pode ser ou não pode ser, mas é uma tensão natural, onde ele está pensando o que eu vou falar, quando eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu vou escutar, que perguntas eu vou fazer, certo? E aí vem aquela pergunta. Então, o extrovertido é sempre o cara que é socialmente maravilhoso, que conversa, que é o centro das atenções, e o introvertido é aquela pessoa quieta que fica no canto? Não necessariamente. Eu conheci, por exemplo, extrovertidos que tinham um medo mortal de falar em público. E eu conheci introvertidos que são conversadores maravilhosos. A diferença está no trabalho que você faz. Um introvertido, por exemplo, ele pode ser maravilhoso em falar em público, né? Eu não sei a veracidade disso, mas disseram para mim quando eu aprendi sobre o assunto que, por exemplo, Steve Jobs era introvertido e fazia apresentações maravilhosas. Falava em público muito bem. Provavelmente ele cansava enquanto ele fazia aquilo. Mas tudo bem, falava muito bem. E eu conheci introvertidos que falavam mais que a boca. Só que o introvertido, se ele se trabalhar bem, ele consegue manter uma conversa rolando por horas e horas. E quando sai dessa conversa, ele nem está tão desenergizado, porque o introvertido, como ele é uma pessoa que é atenta, ele escuta muito bem, ele vai escutar o que você tem a dizer, ele vai falar assim, aí ele vai pegar um negocinho que você disse, você falou sobre que você trabalha em tal lugar, como é trabalhar lá? E aí, especialmente se a contraparte for extrovertida, vai falar. Aí ele vai pegar um negocinho, você falou que teve esse desafio no trabalho, como é que é esse desafio nesse mercado que a gente está? Aí eu falo, ou seja, com 3, 4 perguntas, o introvertido consegue manter uma conversa rolando por 1, 2 horas. Ele não fala quase nada, só está prestando atenção, que é uma coisa que ele faz bem, e pronto.
Então essa é a dicotomia de energia, tá? Nós temos os nossos introvertidos que selecionam muito bem suas amizades e que podem ter habilidades sociais, habilidades de comunicação maravilhosas. Nós temos os extrovertidos que têm a tendência de ter, mas não necessariamente. Então tudo aqui são hipóteses. O que é a única coisa que é real dentro de tudo que eu falei? De real, eu digo, que não muda. O extrovertido, ele ganha energia com o contato social e investe energia em momentos de solidão, e o introvertido ganha sua energia em momentos de solidão e investe sua energia no contato social, certo? É isso que é vamos dizer assim, que é o cerne da dicotomia. Beleza. Vamos lá, vamos falar agora da dicotomia da informação. A dicotomia da informação, ela representa como você coleta, interage e interpreta informações do seu redor. E como assim? É como você percebe o mundo, vamos chamar assim. Nessa dicotomia, nós podemos ser pessoas de intuição, como o I já tinha sido pego pelos nossos maravilhosos introvertidos. Só para deixar claro, eu sou extrovertido, tá? Mas eu gosto muito, tenho muito orgulho de ter amigos que são introvertidos, né? Porque eles me escolheram com muito mais com muito mais critério. Como o I já estava com os nossos amigos introvertidos, a intuição é representada pela letra N, certo? E nós temos pessoas de sensação representada pelas pessoas S. O que isso quer dizer? Quando a gente tem quando a gente fala dessa dicotomia, a gente fala entre pessoas que são mais concretas, são as pessoas de sensação, e a sensação ela é representada pelas sensações dos sentidos. Como assim? Os 5 sentidos. Uma pessoa de sensação ela vai coletar, interpretar e perceber informações que podem ser interpretadas e entendidas pelos 5 sentidos. Então uma coisa que não é visível, não é audível, não tem gosto, não tem cheiro e você não pega, isso para a pessoa de sensação não é uma informação. Ela tende a ignorar ou ter mais dificuldade em interpretar e perceber essa informação. Informações mais abstratas não entram no escopo imediato das pessoas de sensação. Por um lado, as pessoas de sensação, elas são pessoas com esse esquema, com essa coisa concreta delas, elas são extremamente profundas. Elas tendem a ser pessoas muito, apesar de imediatistas, né, elas selecionarem só as informações que estão mais perto, que são mais concretas, que estão ali, elas são pessoas mais profundas, então elas tendem a ter um entendimento mais objetivo das coisas. Então o problema é esse, por conta disso, o histórico é esse, nós temos esses aspectos e nós temos essas propriedades. É isso, o que dá para ver, o que tem para hoje é isso, são pessoas mais imediatas na sua coleta de informações. O que leva elas a serem extremamente analíticas, o que leva elas a serem bastante não serem muito suscetíveis a interpretações, porque para elas é aquilo que tem e pronto. Um exemplo que eu gosto de dar é que se a gente pegar, né, e colocar 3 limões na mesa e falar assim, pessoa de sensação, o que tem na mesa? Ela vai falar assim, existem 3 limões. Os limões são verdes, eles têm cheiro de limão. Eles são do tipo Tahiti. Eles são 3 em número, o tamanho deles é mais ou menos esse aqui. Eles não vão nem falar se esse limão é azedo ou não. Eles vão falar, para eu saber se é azedo, eu preciso cortar. Eles não vão nem falar que é um limão de verdade, a fruta, se eles não pegarem e não ver se é de cera mesmo. Para eles irem entendendo o que são aqueles limões, eles precisam ir cada vez mais usando os sentidos deles. Então, essa é uma pessoa de sensação, uma pessoa concreta, analítica. E quem são as pessoas de intuição? Pessoas de intuição, elas são pessoas mais
abstratas, elas não têm tanta atenção com as informações que já existem, com as informações que só podem ser vistas, pegadas, cheiradas, enfim. Elas não trabalham só com os sentidos. Por outro lado, eu quero que a gente tire um pouco da carga de significado que tem a palavra intuição, que é uma coisa muito mística, que é muito fora do controle, fora da realidade, que é para alguns, só algumas pessoas têm intuição. Não é bem assim. Quando a gente fala de intuição, a gente está falando de pessoas abstratas, que conseguem ver além do que existe. São pessoas menos concretas, mas, por outro lado, mais criativas. São pessoas que são capazes de enxergar além do problema. E isso é uma coisa muito interessante, porque se, por um lado, as pessoas de sensação elas são tão analíticas que elas vão analisar o problema de tal forma que elas se esquecem de falar a solução daquele problema, de pensar numa solução. E elas não vão conseguir naturalmente criar uma solução que não esteja, que não seja com as coisas da mesa, que não seja com as informações já concretas. E soluções, em geral, são coisas mais abstratas. Soluções não existem ainda. Quando um problema surge, ele não tem solução. Então a solução precisa ser encontrada fora do problema, fora da análise. Pessoas abstratas têm mais facilidade com isso poderia ser tal coisa, a gente poderia fazer isso e aquilo tem uma relação. Elas têm uma facilidade em enxergar conexões e possibilidades. Então, fazendo o exercício do limão, essas pessoas elas olham e elas falam, isso aí pode ser os ingredientes de uma receita, isso aí pode ser um suco, eu posso pegar um limão e jogar na sua cabeça, eu posso pegar o limão e cheirar ele para me sentir bem, eu posso pegar o suco do limão e fazer um doce, eu posso fazer com o primo do limão, que é a laranja, eu posso fazer um molho, comer um pato, jantar bem gostoso. O pato, inclusive, ele tem o primo dele, que é o ganso, que com as penas do ganso a gente pode fazer um travesseiro. O pato, inclusive, ele apareceu no Friends, que é um seriado super legal, então é entretenimento, sabe? Olha o nível que eu fui. Isso, é claro, eu pensei antes de gravar o vídeo, mas assim, a pessoa de intuição, ela vai construindo das conexões, das possibilidades, ela vai enxergando um mundo maior. E talvez ela tenha mais ideias de solução, mas nem todas sejam aplicáveis. A grande questão é que são pessoas que têm mais ideia do todo. Elas vão sair das informações que têm. E com um pouquinho de trabalho no próprio autoconhecimento, o S e o N talvez sejam as pessoas que melhor trabalhem juntas, se elas conseguirem lidar com os pontos fracos. Se o S conseguir não ver o N como um viajandão e o N não conseguir sair do fato de que o S é um pouco quadrado e imediatista, essas pessoas vão trabalhar muito bem. Uma com a descrição acurada e profunda do problema e a outra com a criatividade de achar soluções. Então, essas são pessoas muito interessantes de trabalhar sozinha. Bom, é isso a dicotomia da informação. A terceira dicotomia ela é um pouco mais simples de entender, tá? A dicotomia da decisão é simplesmente como você toma, como você consegue tomar decisões. Com base nas informações que você coletou com a outra dicotomia, você vai tomar decisões. E tem duas formas principais de você tomar decisão. Você pode tomar decisão com base no que tem que ser feito. Então, o projeto era esse, é esse o objetivo, eu tenho que fazer isso para atingir o objetivo. E o resto não interessa. Eu tenho que fazer isso da forma mais rápida, com menor custo, da forma que vai me gerar menos problemas, etc, etc, etc. Minimizando risco, maximizando lucro. Você escolhe o critério, mas no fundo tem que fazer isso. Essa é a forma de ver das pessoas T, de pensamento. Vem da palavra em inglês thinking, certo? Essas pessoas, elas talvez sofram o maior preconceito, né? As pessoas veem como as frias e calculistas. Nada disso. Essas pessoas, elas podem ser extremamente
gentis, legais. Só que elas estão sempre em busca de objetivo. Elas estão sempre em busca de o que é necessário fazer, de como eu posso fazer melhor, de como eu posso fazer de maneira mais rápida. Elas estão em busca sempre de produtividade. E se elas enxergarem que para o objetivo que elas têm é necessário agradar pessoas e fazer as coisas, tudo bem. Eu lembro que acho que o melhor líder que eu tive até hoje, ele era dessa última empresa que eu trabalhei, de treinamento e desenvolvimento, e as reuniões dele eram maravilhosas, assim. Tinha bolo, pão de queijo, suco, fazia atividadezinha, brincadeira mesmo, sabe? Antes de começar, aí ele dava notícias boas, dava parabéns pra gente, aí no final ele falava o que tinha que ser feito durante aquela semana. Era muito legal. E um tempo depois, né, eu acho que já tinha saído já, eu saí e eu falei assim, né, essa pessoa, né, ele com certeza, ele é F. A gente tava falando de MBTI, né, coisa de pessoas de desenvolvimento, né. A gente tava falando de MBTI e eu falei assim, o fulano, né, que era o meu líder, ele com certeza era uma pessoa F, né, que eu já vou falar, que é uma pessoa de sentimento. Porque ele fazia as reuniões maravilhosas, não sei o que, aí ele era uma pessoa super fofa, assim, né? E ele falou assim, não, eu sou T. Aí eu falei, não, como assim você é T? Ele falou, não, eu sou T, meu nível de clareza do meu T é 90%. Eu falei, não, como assim? Ele falou, eu fiz um estudo, nós éramos acho que em 14 pessoas, muita gente. Ele falou, das 14 pessoas, tinham 2 pessoas que eram de pensamento como eu. Todos os outros vocês eram pessoas de sentimento, então não adiantava eu fazer uma reunião onde eu fosse uma reunião curta e grossa e só com, fizeram isso bem, agora tem que fazer isso. Senão vocês não iam responder bem, porque vocês eram pessoas de sentimento, pessoas que gostam disso. Então, eu planejava minhas reuniões para eu ter produtividade. Para eu ter produtividade, eu precisava agradar vocês. Isso até hoje ficou na minha cabeça, porque, primeiro, para eu nunca mais adivinhar MBTI de ninguém, eu mando fazer teste, eu não adivinho. E segundo, que essas pessoas, como eu falei, elas podem ser extremamente fofas, desde que elas tenham um objetivo com você. Então elas não são pessoas frias e calculistas, nada disso. A pessoa mais doce e gentil, talvez, que eu já encontrei na minha vida profissional, na minha vida corporativa, vamos dizer assim, era uma pessoa T. E tudo bem. E quem são as pessoas, né, essas pessoas que precisavam do carinho, como ele falou? Nós, e eu me incluo nisso, nós somos pessoas F, pessoas que vem da palavra feeling, que significa sentimento. Pessoas F, elas são pessoas que elas tomam decisão com base no que tem que ser feito, e não no que é necessário, com base no que as pessoas precisam, e não com base no que tem que ser feito. São pessoas que vão sair do caminho delas para ajudar os outros. Como eu falei lá no começo, né, as pessoas Z, elas não necessariamente elas gostam de pessoas, elas precisam de pessoas. Aqui, essa é a letra que fala se você gosta ou não de pessoas. Uma pessoa F, ela é muito genuína no sentimento de gostar, de fazer o possível para ajudar. São pessoas que vão se dar bem em trabalhos que ajudam de verdade as pessoas, ou que elas vejam que ajudam as pessoas. Tá? E essas são as 2 formas aí de você tomar decisão. E a última dicotomia é a dicotomia de organização. E aqui eu vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? A dicotomia de organização, ela tem o J, que é julgamento, e o P, que é percepção. A pessoa J de julgamento, ela necessita de controle e previsibilidade. E por essa necessidade, ela vai tentar as mais variadas ferramentas aí para obter esse controle. Então ela vai ter uma agenda, ela vai planejar o dia, ela vai ver a previsão do tempo, ela vai planejar a vida dela, ela vai ter um Excel, ela vai ter um planejamento financeiro, ela vai ter um planejamento de relacionamento, ela vai ter regras claras na maioria das relações dela, seja relação profissional, seja relação pessoal. Então ela vai, por ela querer ter controle sobre a própria vida, ela vai tender a ser mais organizada. Enquanto o P, ele não precisa disso. Ele é uma pessoa que leva a vida com mais leveza. Como ele não tem a necessidade do controle, ele acaba por... ele acaba
por ser menos organizado, porém ele lida melhor com mudanças, então são pessoas mais flexíveis e mais adaptáveis que o J. Ele deixa a vida levar, ele organiza a vida dele com... Ele não é que ele é uma pessoa zoneada, nem nada disso, mas ele é uma pessoa que ele não tem essa necessidade de saber o que vai acontecer no dia. Ele tem essa... não vou chamar de leveza, porque parece que o J é uma pessoa pesada, e não é, tá? Mas o P leva essa coisa com mais informalidade. Ele não precisa saber o que vai acontecer hoje para ele estar bem. Ele está bem mesmo sabendo que talvez as coisas deem tudo errado. E ele lida melhor quando as coisas eventualmente dão errado na vida dele. Certo? Pessoal, nesse vídeo a gente resumiu é uma palavra forte, né, porque o vídeo ficou grande, mas a gente viu as dicotomias do MBTI com mais profundidade, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Em ambos os casos, me manda um comentário falando o que você quer, o que você achou legal, o que você não achou legal, o que você queria ver mais nos vídeos também. Vou tentar ler todos e acatar todos, né? Tentar fazer vídeos com sugestão de pauta também, certo? E se você não acompanha a gente nas outras redes sociais, então o Desafio Certo tem Facebook, ela tem Twitter, ela tem Instagram. No Instagram, inclusive, a gente tem uma dica de carreira por dia, que eu gravo diariamente lá, falando dicas mais levinhas, né, de 1 minutinho. E se você gosta de acompanhar os vídeos por podcast, se é melhor para você isso, o Desafio Certo tem várias plataformas onde o podcast, ou onde o áudio dos vídeos do YouTube são disponibilizados como podcast também, certo? Vou deixar os links, estão todos aqui, e o link do teste do teste do MBTI para vocês fazerem também, tá bom? Muito obrigado por investir seu tempo comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.